Para darmos início, então, à primeira palestra, nós queremos convidar o senhor Márcio Felicore Tonelli, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, supervisor técnico do Sistema Público de Escrituração Digital Contábil, vindo lá de Minas Gerais, Belo Horizonte, que falará sobre o Sistema Público de Escrituração Digital Contábil. Quero convidá-lo, então. Vamos recebê-lo com a salva de palmas. Toda vez que vocês ouvirem falar de SPED, se lembrem dessas premissas. São só 4. A primeira delas, validade jurídica do documento e do livro digital para todos os fins. Essa palestra vai ficar disponível para vocês, tá? Ok? Aí depois é só fazer download do site e tal. O que isso quer dizer? Antes do SPED, valia o papel, vocês mandavam informações digitais para o fisco, né? Mandava aquele monte de informação. Hoje inverteu. O que vale é a informação, que tem validade jurídica é a informação. Então acabou aquela história de mandar a informação. Ah, não, eu errei. Na nota está diferente. Porque vocês estão mandando agora é a nota. Vocês estão mandando é o livro. Né? Então nós temos que ter mais cuidado. Né? A segunda é a padronização. A mesma informação era passada para os fiscos de várias formas diferentes. E para unidades da federação, para órgãos diferentes, nem se fale, né? Já viram que estava habituado, né? Tá bom. A outra é o compartilhamento da informação. Isso é uma área que interessa mais aos fiscos. Mas esse tal do compartilhamento é que permite a redução das obrigações acessórias. Porque a mesma informação vai entrar para os fiscos e para os demais órgãos que fazem parte do projeto uma vez só. Né? E a última, que é a tal da construção coletiva. Ou seja, fazem parte desse projeto os fiscos e uma série de entidades da sociedade civil e órgãos também fiscalizadores. Validade jurídica está garantida pela medida provisória 2200, né, que instituiu o Instituto Chaves Públicas do Brasil. A padronização é a convergência dos layouts. O compartilhamento, está aí o comando da Constituição que determina que ele seja feito. E a construção coletiva, estão aqui alguns órgãos que fazem parte. Empresas, tá? Boa parte do PIB brasileiro está aí dentro. Essas empresas participam ativamente do projeto. Diversas entidades, né? Vamos destacar aqui a FENACOM. Vamos falar agora da nossa contabilidade. Pessoal, ali foi só para a gente se situar, ok? O que todas as empresas têm que ter em termos de contabilidade? Qual que é o livro? Diário, né? Beleza. Mas o fisco federal, não satisfeito com isso, né, porque sabia que tem um outro livro que era muito mais interessante para ele auditar, que as informações ficavam mais bem organizadas, né? Então o fisco federal estabeleceu que todas as pessoas jurídicas do lucro real têm que ter também o livro razão, né? Veio progresso, né? Okay? Desenvolvimento tecnológico. As empresas passaram a fazer sua contabilidade usando recursos de informática. Aí eu fiz, opa, se você tem o arquivo e usa para você, guarda que eu também quero. É a terceira forma de entrar a mesma informação para o mesmo órgão. A Receita Federal e a Previdência se fundiram, né? Existia na Previdência uma legislação correlata, né? Que é o MANAD. Então, a mesma informação passou a ser possível de entrar só para a Receita Federal em 4 formatos diferentes. Inferno astral do contador, né? O que acontece? Agora é uma forma só. Acabou. Quem tem escrituração digital é ela, mais nada. Né? Então, nós temos aqui o primeiro caso, já na sua concepção, de eliminação de obrigação acessória. Né? Trocar 4 por 1.
Quando vocês vão ver dentro do SPED contábil, estão lá essas formas de escrituração. Essas formas querem dizer mais respeito ao layout. E também estão vinculadas às definições do Código Civil. O livro diário geral é aquele que todo mundo conhece e que independe de qualquer outro livro. Ele não precisa ter um livro auxiliar acompanhando. Essa é a regra básica. Mas, aí o próprio Código Civil começa a trazer exceção. E diz o seguinte: a empresa que tem lançamentos por totais que não ultrapassem 30 dias, para esses fatos, né, que estão registrados por totais no livro principal, que é o livro diário, tem que ter livro auxiliar. Bom, para cumprir o Código Civil, né, foi determinado aqui que nós temos, então, o livro diário com a escrituração resumida, né, e tem os livros auxiliares. O primeiro aqui é no formato do próprio diário. Né? O segundo, a hora que está aqui, razão auxiliar, não é aquele razão tradicional que nós conhecemos, né, que reproduz os dados, os mesmos fatos que estão lá no diário, os mesmos registros. É o quê? Isso aqui é um layout livre. Ou seja, o SPED não definiu. Fora, informa como é que está organizado o seu arquivo, me dá as informações que eu vou remontar. É só isso. Né? Então, se eu tenho lá, por exemplo, contas a pagar, e não é a forma de diário, não é adequada para a escrituração desse livro, e ele é um livro auxiliar, eu uso... agora eu descobri para que serve. Tá? Esse botãozinho aqui de trás, ó. Né? Eu uso aqui essa forma que é o razão auxiliar. É só por isso que ele é chamado de razão, porque ele não tem um formato, é o formato de um tabelão, em que a empresa vai definir qual o cabeçalho e o conteúdo das colunas. E, por último, balancetes diários e balanços. Alguém já viu esse livro aqui? Bancário, hein? Pois é. Esse tipo de escrituração, ele existe desde a década de 60. Eu sou muito mais velho que isso, tá? Mas existe desde a década de 60, foi criado pelo Banco Central, para as empresas que utilizam ficha de lançamento, elas podem substituir o seu livro diário por esse livro de balancetes diários e balanço. E o Banco Central dá uma série de regras de como essas fichas têm que ser guardadas. Hoje diz simplesmente que elas têm que ser guardadas com requisitos de segurança que não permitam a sua violação. É só isso. No meu tempo de bancário, né, blocar, carimbar, contador assinar, ter total, né, eu também já passei. Né, funcionário público bancário é demais, né, cara? Tá? Bom, então esse é um livro muito difícil de ser encontrado. E se a gente for julgar, ele existe também, ele pode ser usado também pelas demais empresas. Mas aí tem um pequeno problema que está no próprio Código Civil, que fala que os livros ou fichas, antes de serem postos em uso, têm que ser autenticados. Então tem que autenticar também as fichas de lançamento? É isso? Eu acho que a intenção do legislador não foi essa não, mas é o que está escrito. Né? Aí ficou complicado. E de mais a mais, nenhuma junta comercial está aparelhada ou já fez a autenticação dessas tais de fichas de lançamento. Então, fora do mercado financeiro, dificilmente nós vamos encontrar esse livro. Legislação básica, tá? É o Decreto 6022 que institui o Sistema Público, Instrução Normativa da NRCA 107 de 2008, que fala das formalidades desses livros e dos demais livros sujeitos à autenticação. Resolução CFC 1020 de 2005, foi o primeiro ato a respeito da escrituração digital. Foi do Conselho Federal de Contabilidade, e o Conselho Federal de Contabilidade, nesse ato, eliminou a obrigação acessória, que é a escrituração do razão. Porque quando ele conceitua escrituração contábil digital, ele fala que diário e razão são controles permanentes da entidade e, quando escriturados em forma eletrônica, são oriundos de um mesmo conjunto de informação. Matou aí o livro razão. Então você tem, na verdade, um conjunto de informações e, a partir dele, um sistema, né, vai dar a visão dessas informações no formato de diário e razão. Em termos práticos, a gente só tem